Em diversos países, vem crescendo o número de reservas ambientais. Entretanto, segundo um estudo recentemente publicado pela revista Nature Ecology and Evolution, isso não significa uma maior proteção ambiental. E sobre esse tema, nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, que é livre docente, professor da ECA e que também leciona no PROCAN, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ele é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e tem um canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Então vamos ao tema de hoje. Por que o aumento na quantidade de reservas não representa necessariamente maior proteção ambiental? Roxane, esse é um problema que a gente imagina, talvez que ocorra só no Brasil, mas segundo esse estudo da Nature, ele ocorre em diversos países, inclusive países mais desenvolvidos, né, do que o Brasil. Segundo esse estudo, em geral, a preocupação dos governos tem sido com o tamanho das áreas e não com a sua importância para a biodiversidade. E disso resulta que o impacto da criação das reservas acaba sendo relativizado, né? Outro problema apontado pela revista e que ocorre com frequência é que os governos criam reservas apenas no papel. Isso a gente está relativamente acostumado aqui, né? Pois não destinam recursos necessários à sua manutenção e fiscalização. E esse é um problema que a gente verificou, por exemplo, no ano passado, em relação à RENCA, né, a Reserva Nacional de Cobre e seus associados, e da Floresta Nacional do Jamanchim, que foram protagonistas aí de tentativas do governo de flexibilizar o uso dessas áreas, e sempre que essa discussão vinha à tona, surgia a questão da disponibilidade de recursos para fiscalização, da falta de infraestrutura para fiscalização, e aí aquela ideia, né, da reserva criada só no papel. Né, para cumprir metas. Então, muitas vezes, segundo o estudo da Nature, esse é um problema que ocorre, obviamente, não só no Brasil, mas em outros países. Muitas vezes os gestores públicos, eles criam no papel, então eles cumpriram metas estabelecidas, às vezes por acordos multilaterais, né, com protocolos internacionais de preservação. Então, nos relatórios aparece, criamos tantas reservas, temos uma expansão de tantas áreas, né, na área protegida, mas efetivamente não há infraestrutura disponível para fiscalização, não há recurso, não há pessoal, equipamento. Então a reserva acaba ficando desprotegida no final, né? Porque tem uma área ali que existe no papel, né, consta como área de preservação, um parque nacional, mas muitas vezes não se tem o necessário para que isso efetivamente aconteça. Então eu falo que é um problema recorrente, além do fato de que essas reservas, muitas vezes elas são feitas, não é uma crítica específica ao Brasil, é uma crítica geral. Muitas vezes elas são feitas sem uma preocupação com a preservação da biodiversidade. Parece que é mais uma questão de conveniência. Olha, vamos criar em determinada área porque é mais conveniente para o governo essa criação, sem fazer uma avaliação do impacto que isso vai ter na preservação, né, de biossistemas importantes e tal. Então, falou assim, olha, a criação da reserva não condiz com maior proteção ambiental. Impensável isso. E isso é um problema que a gente imaginava que pudesse ocorrer no Brasil, principalmente pela falta de estrutura para manutenção, né, para fiscalização, mas não, geral. É um problema geral, né, que se manifesta em diversos países. E há também uma pressão econômica, uma pressão política pelo uso, pela liberação dessas áreas, exatamente como aconteceu com a RENCA, né, que a gente já mencionou no ano passado aqui no Jornal da USP, e com a Floresta do Jamanchim, que também foi objeto aí de consideração aqui na coluna. Quer dizer, o governo sendo pressionado, né, por setores do agronegócio, setores de mineração, ele quis promover aí uma liberação do uso de áreas protegidas, tentando de alguma forma flexibilizar o uso. Então, esse tipo de pressão ele pode ocorrer em função aí de interesses que essas áreas acabam afetando. Então, muitas vezes você tem uma reserva, dentro da reserva você tem ocorrências minerais importantes, ou aquela área é muitas vezes vislumbrada aí pelo agronegócio como
uma área ser explorada ou para cultivo ou para criação de animais, e o governo acaba, dependendo do governo, ele acaba cedendo a essas pressões, e é muito importante essa mobilização das pessoas, da opinião pública, no sentido de evitar que isso aconteça. No caso do renca, a pressão, lembra? Foi não, muito sim, grande. Não só do renca, do jamanchim também. Mas daí a necessidade dessa vigilância constante, da gente trazer esses assuntos... E de ter informação, né? De ter informação para que as pessoas possam se posicionar. Então, isso é uma missão que a gente vem tentando cumprir aqui, né, na medida do possível. Agora, diga. Professor Pedro, o senhor está dizendo que é um problema geral, então, isso. Às vezes está ali no papel a criação da reserva ambiental para cumprir determinado acordo, mas às vezes na prática não é bem assim. Fora esse problema que o Brasil tem, tão semelhante a outros países, tem aspectos da nossa realidade mesmo, por exemplo, a nossa realidade fundiária. Sim, aí são outros complicadores. Exatamente. Nós temos um problema fundiário muitas vezes bastante grave em determinadas áreas. Às vezes a reserva ela é constituída numa área que tem problemas fundiários significativos, e isso muitas vezes vem agravar esses problemas fundiários. Então o governo, de maneira geral, ele não tem se preocupado aí ao longo de décadas, ele não tem se preocupado muito em resolver essas questões fundiárias. São questões que se arrastam aí por vezes ao longo de vários anos sem uma solução. E quando a reserva ela se estabelece, fica aquele conflito, né? Fala, olha, às vezes a pessoa está ali ocupando a terra, fala, olha, já ocupava a terra antes de ser reserva, agora como é que vai ficar? Então essas questões, né, relacionadas ao uso e ocupação do solo no ambiente rural, elas têm que merecer uma atenção muito severa aí por parte do governo, seja ele qual for, numa tentativa de solucionar isso antes da implantação de uma reserva, para evitar que a reserva, na verdade, ela já nasça com uma série de problemas no seu interior, né? Quer dizer, com ocupação irregular, com problemas fundiários, com disputa pela posse da terra. Então, esse é um tipo de problema que vem agravar essas questões que já foram mencionadas, como falta de infraestrutura, falta de pessoal, falta de recurso para a manutenção dos parques, das reservas. Está aí, portanto, nem sempre reserva ambiental quer dizer proteção, né? Proteção ambiental, como a gente abordou aqui hoje. Professor Pedro Luiz Cortes, professor livre-docente, professor da ECA, também leciona no PROCAN, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP, coordenador da Rede Internacional sobre Estudos de Meio Ambiente e Sustentabilidade e do canal de YouTube Projeto O Ambiente é o Nosso Meio. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, um bom dia a todos.